Gênesis capítulo 39, versículos 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu vou ler novamente, mas quero que você entenda uma coisa. Quando você ler na sua Bíblia a palavra Senhor, com S maiúsculo, está falando de Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra. Quando você lê na Bíblia a palavra Senhor com S minúsculo, está se referindo ao homem. Eu digo isso porque no versículo 2 aparecem as duas palavras, uma com S maiúsculo e outra com S minúsculo. Eu vou repetir o versículo 2. E o Senhor, Deus, estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor Potifar, egípcio. Levanta a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de toda glória, Deus que é digno de todo louvor, Deus que é digno de toda adoração. Pai, aqui está o teu povo que veio para te ouvir. Fala, Senhor, hoje ao coração do teu povo. Olha, Senhor, para este teu filho, para esta tua filha, pessoas que não vieram a este lugar por causa do homem, pessoas que não vieram a este lugar por conta de um compromisso religioso, mas vieram a este lugar porque te adoram, porque querem te cultuar e ouvir a tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, e que toda a tua igreja, e que todo o teu povo seja abençoado e edificado por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma frase, uma breve frase: o Senhor está conosco. Repita: o Senhor está conosco. Amados irmãos, como introdução da mensagem de hoje, eu menciono uma pergunta que está no coração de muitas pessoas. A pergunta é: se o Senhor está comigo, por que eu sofro? Esta é a pergunta que está no coração de muitas pessoas. Vira e mexe, eu escuto alguém dizer isso: se o Senhor está comigo, pastor, por que eu sofro tanto? Se o Senhor está comigo, pastor, por que eu sou tão perseguido? Se o Senhor está comigo, pastor, por que eu sou caluniado? Por que eu sou tão humilhado? Pastor, se o Senhor está comigo, por que as portas se fecham? Por que de vez em quando eu me deparo com uma situação desagradável? Quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta pergunta só existe, esta pergunta só está martelando no coração de muitos crentes, porque muitos pregadores deturparam o Evangelho. Porque, a bem da verdade, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, nos ensina que o fato de o Senhor estar conosco, nós não seremos isentos às adversidades, os sofrimentos, as injustiças. É necessário que você entenda e guarde isso no seu coração. O fato de Deus estar contigo não vai te isentar de você de repente ser perseguido injustamente, de você de repente ser caluniado, de você de repente sofrer humilhações. Mas como disse anteriormente, muitos pregadores têm deturpado o Evangelho, têm trazido pregações que
falam para as pessoas, que ensinam as pessoas que se Deus está conosco, nós não iremos sofrer, que se Deus está conosco, nós não iremos passar por sofrimentos, que se Deus está conosco, nós não iremos ser humilhados. Digo que isto é uma tremenda heresia, isto é uma verdadeira falsidade. Imagina só, Deus, Ele está com o homem e por conta disso não irá permitir que o homem sofra uma dor numa unha. Não vemos isto na Bíblia Sagrada. E aqui eu falo deste homem cujo seu nome era José. Diga José. Mais uma vez repita, José. Quem era José? Filho de Jacó, o filho exemplar, ainda que não fosse o primogênito. Jacó era um jovem justo. Aliás, o filho de Jacó, José, era um homem justo, um jovem justo. José, filho de Jacó, era um jovem obediente. Não honrava apenas a Jacó, seu pai, ele honrava a Deus. Ele servia a Deus. Ele temia ao Senhor. Ele não era um jovem correto porque simplesmente tinha medo de seu pai Jacó. Ele era um jovem correto porque ele conhecia o Deus de seu pai Jacó. Ainda que fosse um jovem, mas já conhecia o Deus de seu pai Jacó. Ele andava dentro dos princípios do Deus de Israel. Ele vivia na presença do Deus de Israel. Ele guardava dentro do seu coração os princípios do Deus de Israel. José era um jovem verdadeiramente cheio de comunhão com Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o sofrimento que teve esse jovem. A Bíblia nos mostra que ele, José, foi injustiçado, terrivelmente injustiçado, pois os seus irmãos, por conta de uma inveja, porque José, ele era o que se destacava. José, ele era aquele que chamava a atenção de Jacó, seu pai, ganhava presentes de Jacó, seu pai, porque seu pai, Jacó, o amava mais do que os outros, porque ele era um jovem diferenciado, e por conta disso os seus irmãos passaram a lhe odiar, por conta disso os seus irmãos passaram a lhe perseguir injustamente, a ponto de lançarem ele dentro de uma cova. José foi lançado dentro de uma cova. Depois que ele foi lançado dentro de uma cova, os seus irmãos ficaram conversando entre si, dizendo: vamos matar? Não, não vamos matar. Vamos matar? Não, não vamos matar. Se nós matarmos a ele, o que nós vamos lucrar com isso? Então não vamos matar. Aí quando eles estavam nessa conversa, decidindo o que seria da vida de José, passaram os mercadores. E aí eles chegaram ao consenso: vamos tirá-lo da cova e vamos vendê-lo aos mercadores. E aí nunca mais veremos a José, porque ele será levado para o Egito. E assim eles fizeram. Eles pegaram a José de dentro daquela cova, e eles venderam José para os mercadores, como se estivessem vendendo um animal. E José foi colocado em uma jaula junto com outros homens que seriam levados para o Egito, e lá no Egito eles seriam expostos como escravos para serem vendidos para aqueles que tinham posse na terra do Egito. Amados irmãos, nós vemos a grande injustiça que fizeram com José. Nós vemos que José, ele realmente está sofrendo, mas ele está sofrendo muito. Ele está sofrendo muito, muito. E quando ele chega na terra do Egito, ele é colocado em um lugar junto com os outros, e ali vinham as pessoas para ver se de repente poderiam comprá-lo.
E até que veio um homem e comprou a José. Este era Potifar. Potifar, ele compra José, leva José para a sua casa para ser um escravo lá na casa de Potifar. Imagina José, um jovem, um garoto fiel a Deus, temente a Deus, um garoto que era justo, honesto, se destacava dentre os seus irmãos porque era justo, honesto, não fazia nada de errado, não prejudicava a ninguém, vivia em retidão, vivia na presença do Senhor, honrando seu pai Jacó. E agora ele se depara nesta situação, com esta situação. Ele é levado para o Egito, uma terra estranha, como um escravo, vendido para um homem na terra do Egito para ser escravo lá dentro da sua casa. Ei, mas o interessante é que a Bíblia diz que em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa injustiça, Deus estava com José. O versículo 1 eu torno a ler. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Mas se Deus estava com José, por que Deus, vendo os seus irmãos lhe maltratarem, não fez nada? Mas se Deus estava com José, por que Deus, vendo os seus irmãos o lançarem em uma cova, não fez nada? Se Deus estava com José, por que então que Deus, vendo José sendo vendido como um animal aos mercadores, não fez nada? Por que Deus, sendo com José, viu que José foi levado para a terra do Egito e lá ele foi vendido como um escravo? Por que Deus não fez nada? Ei, o Senhor, ele estava com José. A Bíblia revela, a palavra diz, o Senhor era com José, mas mesmo assim José sofreu, foi humilhado, José apanhou, José sofreu, José foi humilhado. É aquilo que eu te falei anteriormente. O fato de Deus estar conosco, Ele não vai nos isentar dos sofrimentos, das injustiças. Mas há um detalhe: quando Deus está conosco, quando Deus está presente na vida de um homem, Deus o faz suportar a adversidade, Deus o faz suportar a humilhação, Deus o capacita para que ele suporte a injustiça, a perseguição, e por fim Deus o exalta em meio às adversidades. Deus o faz triunfar em meio às perseguições, em meio às injustiças e humilhações. É isso que nós, igreja do Senhor, devemos compreender. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, mas isso não vai nos fazer se livrar dos momentos difíceis, das grandes injustiças que acontecem nesta terra. Ei, só que o Senhor, Ele vai te capacitar. Naquele momento que estão te perseguindo, o Senhor sendo contigo, você vai suportar a tal perseguição. Naquele momento que estão te caluniando, o Senhor sendo contigo, Ele vai te fazer suportar aquela calúnia. Naquele momento que estão puxando o teu tapete, que estão querendo te prejudicar, você, em nome de Jesus, não vai perecer. Sabe por quê? Porque o Senhor estando contigo, Ele vai te manter de pé. Quando Ele está comigo, Ele me mantém de pé. Pode se levantar quem se levantar, pode vir a injustiça que vier, pode surgir os levantes do inferno, pode vir calúnias e mais calúnias, mas se Deus está comigo, Ele me dá recursos, Ele me dá estrutura, Ele me capacita, Ele me faz suportar todos os levantes do inferno e todas as injustiças que se levantarem contra a minha vida, irmão. Então vamos entender, irmãos, vamos entender. Poxa, eu vou ficar frustrado porque alguém me humilhou? Eu vou abandonar os caminhos do Senhor porque alguém me fez sofrer?
Eu vou andar dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus não é comigo, porque olha o que está me acontecendo, tanta injustiça. Não. Deixa eu contar um segredo para você. Independente do que se levante contra a minha vida, eu sempre irei crer que Deus está comigo. Assim que eu me converti, assim que eu entreguei minha vida para Jesus, grandes injustiças se levantaram, mas eu acreditava que o Senhor estava comigo, e aquilo me fez permanecer firme na presença, nos caminhos, na direção que Ele havia me colocado. Mas eu vou além. Depois que eu me converti, eu passei apenas 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E eu já estava pastoreando a primeira igreja. Com 1 ano e 2 meses de convertido, eu já fui colocado no altar para pastorear a primeira igreja, não tendo lido a Bíblia ainda inteira, não sabendo ainda destrinchar os textos da Bíblia Sagrada, não sabendo localizar alguns personagens da Bíblia. Eu já estava no altar como pastor, com 1 ano e 2 meses de convertido. Escute, veio uma grande injustiça contra mim, veio um grande levante do inferno contra mim. Sabe o que aconteceu? O líder espiritual que estava sobre mim, o líder espiritual se levantou de uma forma tão terrível, tão terrível, tão terrível. Ele queria a todo custo que eu abandonasse a igreja, os caminhos do Senhor. Eu não sei se o que lhe fazia ter raiva de mim é porque eu estava humildemente fazendo o que era correto, não se conformando com algumas coisas erradas que estava vendo. Mas a verdade é que veio um levante tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e eu estava com apenas 1 ano e 2 meses, nesse momento 1 ano e 5 meses, 1 ano e 8 meses por aí. E por que eu prevaleci? Mas foi um levante muito forte. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi um levante muito grande, cruel contra mim. Mas sabe por que eu prevaleci? Porque o Senhor estava comigo, e eu entendia isso. Eu bem que poderia ter pensado: eu não vou mais estar com esse negócio de pastoreando, eu não vou mais estar com esse negócio de crente, de igreja, de Bíblia, porque quando eu estava no mundo eu vivia em umas dificuldades, eu vivia em meio às injustiças, porque eu estava no mundo. Vim para a igreja, e na igreja eu passo por tudo isso. Eu não vou mais querer servir a Deus, eu não vou mais estar com esse negócio de ser crente, de ser pastor. Eu poderia ter pensado assim, só que eu não pensei desta forma. Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus era comigo, Deus estava comigo, e é Ele que me fazia prevalecer, era Ele que me fazia estar de pé diante da grande injustiça que se levantou. Eu continuei de pé, sim, sangrando, mas de pé, sim, sentindo dores, mas de pé, sim, com uma terrível angústia no coração, mas de pé, sim, debaixo de uma terrível humilhação, mas de pé, porque Ele estava comigo. Ele me dava forças para continuar de pé, para prevalecer diante de tudo aquilo. Ele me dava força e me capacitava para permanecer de pé na sua presença. Então, quando Deus é com o homem, Deus não vai livrar o homem do momento difícil, mas dá força, capacitar, estruturar para ele suportar o momento difícil. Quando Deus é com o homem, Ele não vai isentar o homem de receber afrontas, mas Ele vai dar força, vai capacitar o homem para que na hora que vier as afrontas, ele permaneça firme. Aí está a diferença, irmãos. E foi o que aconteceu com José. Escute, José em nenhum momento blasfemou de Deus.
José, em meio a toda aquela injustiça, em nenhum momento disse que ia deixar de servir a Deus. José, diante de tudo que seus irmãos fizeram contra ele, diante de toda aquela injustiça, diante de toda aquela humilhação, ele era honrado por seu pai na sua casa. Agora ele está em um outro cenário, como escravo na terra do Egito. Mas ele em nenhum momento blasfemou de Deus, murmurou contra Deus, disse que ia desistir de servir a Deus. Ele permaneceu firme. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E o mais interessante, José é levado para onde? Para a casa de Potifar. Potifar era um homem rico, poderoso. Ele não tinha apenas José como escravo, como servo. Potifar, ele tinha muitos servos. Ele tinha muitos homens que trabalhavam para ele dentro da sua casa. José era mais um dentro da casa de Potifar. Mas o interessante é, assim que José chega na casa de Potifar, ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar. José, o que fazia, a coisa começava a prosperar. José, o que fazia, a coisa começava a prosperar. Onde colocava seu pé, a coisa começava a prosperar. Potifar levava José para o campo e dizia: tu vai cuidar dessa plantação. Começava a prosperar. Potifar levava José lá para o gado e dizia: tu vai cuidar do gado. E começava a prosperar o rebanho de Potifar. Potifar levava José lá para a horta e dizia: tu vai cuidar desta horta. E a horta começava a prosperar. Meu irmão, era algo incrível, era coisa tremenda. E aí quando Potifar, ele prestou atenção, observou que tudo que José fazia, a coisa fluía, prosperava. Potifar começou a dizer: ei, tu não é normal. Eu estou vendo que tu não é normal. Eu tenho homens que trabalham comigo há anos, há muito tempo, e nenhum deles faz o que tu está fazendo. Todos eles trabalham comigo há anos, mas tu é diferente. Tu chegou e a coisa prospera. Coloca o teu pé e a coisa anda. Tu começa a fazer alguma coisa e as coisas começam a fluir por conta dos trabalhos das tuas mãos. Então vamos fazer o seguinte: já que tu é diferente, já que eu percebo que por tua causa a minha casa tem prosperado, toma aqui a chave da minha casa. Tu vai mandar na minha casa. Olha, tu vai fazer o que tu quiser dentro da minha casa. A minha casa está inteiramente nas tuas mãos. É tu quem vai comandar toda a minha casa. Tu vai liderar todos os meus escravos, todos os meus servos. Tu vai ser o gerente dentro da minha casa. Mas tu sabe por quê? Porque Deus era com José. Porque Deus estava com José. Escuta, versículo de número 2. Acompanhe na sua Bíblia. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor Potifar, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José prospera onde? Na casa de Potifar. Onde é que José morava mesmo? José não morava no Egito, mas ele estava agora no Egito. José não chegou no Egito porque tinha uma peixada lá, uma porta que se abriu para ele, e ele foi lá para arriscar lá prosperar. Não, José chegou como escravo, numa terra estranha, no Egito. Mas o Senhor lhe fazia prosperar no Egito. Potifar compra José para ser mais um escravo. Só que José, na casa de Potifar, se torna gerente, conquista a confiança de Potifar, e Potifar entrega tudo em suas mãos. Versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa
e no campo. José, ele atraía as bênçãos de Deus. Não importa o lugar onde lhe colocam, ele prospera, porque o Senhor estava com ele. Você está entendendo? O Senhor estava com José, mas não lhe impediu de sofrer, não lhe impediu das injustiças, não lhe impediu das injustiças lhe alcançarem, não lhe impediu de ser espancado e humilhado. Mas o detalhe é que o Senhor lhe honrava, lhe dava força para suportar as humilhações e lhe fazia triunfar no meio das adversidades. Só que nós sabemos o que aconteceu. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José, a tentar seduzir a José, e ela armou contra José. José não aceitou, porque era fiel a Deus. José fugiu dela, e ela levantou uma forte calúnia contra José. Ela levantou uma forte calúnia contra do José. Mas aí eu pergunto de novo, mas Deus não estava com José? Sim, Deus estava com José, mas a calúnia da mulher de Potifar prospera. Ela diz para Potifar: esse homem hebreu que tu trouxe para nossa casa, ele tentou, ele forçou-me a deitar-se com ele, e eu tive que gritar, porque senão eu estaria agora talvez até morta. Então Potifar se enfureceu, mandou chamar José, com certeza espancou José e lançou José dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Mas a Bíblia diz lá no versículo 21 que em meio a tudo isso o Senhor estava com José. Veja, versículo 20. E o Senhor, esse Senhor aqui era Potifar, de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21, o Senhor, esse Senhor aqui é Deus, porém estava com José. Você vê que mais uma vez Deus assiste José sendo humilhado. Mais uma vez Deus assiste José sendo caluniado, maltratado. Mais uma vez Deus assiste José sendo injustiçado. E Deus não interfere. Deus deixa, Deus permite. Olha para quem está ao teu lado e diz: tu está sendo humilhado hoje? Não pense que Deus não está vendo. Tu está sendo perseguido hoje injustamente. Não pense que Deus não está vendo. Ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Pastor, por que Ele está deixando então, pastor? Ele está deixando, mas Ele está te dando força para você suportar. Ele está deixando, mas Ele está te capacitando para você suportar. Ele está deixando, Ele está permitindo, mas Ele está te dando forças para você suportar. Ele está deixando, mas se preocupa não. Ele vai mostrar que é Deus na tua vida. Ele vai mostrar que é contigo. Aleluia. Ele vai mostrar que é Deus na tua vida. Ei, deixa eu te falar um segredo aqui. Por que que Deus não matou os irmãos de José quando lançaram José dentro de uma cova? Por que que Deus não fulminou, não matou os irmãos de José quando maltrataram tanto a José? Sabe por quê? Porque se Deus tivesse matado a eles, eles não teriam visto José sendo exaltado por Deus na terra. Ei, por que que Deus
Deus não matou a mulher de Potifar quando levantou aquela calúnia contra José. Sabe por quê? Porque se Deus mata aquela mulher, ela não teria visto José sendo exaltado por Deus. Deus não vai matar aqueles que te humilham. Deus não vai matar aqueles que se levantam contra ti. Deus não vai matar essas pessoas, vai deixar elas vivas para elas contemplarem Ele, o Senhor, te exaltando nessa terra e mostrando que é Deus na tua vida, irmão. Diz para quem está ao teu lado: Deus não vai matar a quem te humilha, porque Deus quer mostrar que Ele é contigo. Deus quer que todos vejam que Ele é contigo. Escuta, outro dia eu me encontrei com uma pessoa em um supermercado. Sabe quem era a pessoa? Aquele, quando eu estava começando como pastor, me humilhou e tentou acabar comigo. Não, ele não tentou apenas me tirar da igreja, mas acabar comigo. Encontrei com ele num supermercado, bonitinho, de gravata, assim como eu estou. Oh glória! Fiz questão de ir até ele. Ele se fez que não me viu, mas eu fiz questão de sair de onde eu estava, ir lá onde ele estava e dizer: a paz do Senhor, pastor. Eu fiz questão. Amém, pessoal? Porque na mente dele eu não ia prevalecer. Eu não tinha um chamado e não ia prevalecer. Em nome de Jesus, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Vamos entender realmente o que é o Evangelho. Presta atenção. A Bíblia vai nos dizer que José é jogado dentro de um cárcere. O que é um cárcere? É uma prisão. A acusação que havia contra José era muito forte. Ele foi acusado de tentar ter um relacionamento ilícito com a mulher de um homem poderoso. Não foi com uma mulher solteira ou com uma mulher de qualquer homem. Foi com uma mulher de um homem poderoso, a mulher de Potifar, capitão de Faraó. A acusação era muito séria. Ele foi lançado dentro de um cárcere, e certamente haviam palavras ditas ao carcereiro, a quem comandava aquela prisão, que ficasse de olho em José, porque era muito perigoso, e desse uma pisa de vez em quando nele, por conta do que ele havia feito. Mas dentro daquele cárcere, o que acontece com José? Versículo 20, acompanhe na sua Bíblia, versículo 20: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Versículo 22: e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Ei, que negócio é esse? José chegou com uma terrível acusação contra a sua vida. José chegou todo espancado dentro daquele cárcere. José chegou com uma fama terrível dentro daquele cárcere. E agora ele é agente penitenciário. Ele não fez concurso, ele não tinha diploma,
ele não fez nada e já é agente penitenciário. Ei, o carcereiro chegou para José e disse: eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que está acontecendo, mas do nada me deu vontade de entregar as chaves de tudo nas tuas mãos. Olha, a partir de hoje eu vou tirar férias, pega as chaves, tu é que vai comandar toda essa prisão, tu é quem vai ditar as regras nessa prisão. Esses presos que aqui estão, todos esses malfeitores, estarão desde já sob a tua responsabilidade. Deus exalta José dentro de um cárcere. Aqui está a diferença, amado irmão. Deus livrou José da calúnia? Não. Deus impediu que José entrasse no cárcere? Não. Mas Deus exaltou José dentro do cárcere. Eu quero te trazer à memória o que aconteceu a Daniel. Também era um homem justo e Deus era com ele. Deus o impediu de ser caluniado? Deus o impediu de ser lançado dentro de uma cova cheia de leões? Não, mas lá dentro da cova Deus estava com ele para fechar a boca dos leões. Ei, quando Deus está conosco, Ele não nos impede de ser injustiçado, de sofrer, de ser humilhado, mas a questão é que Ele nos exalta em meio ao sofrimento, às humilhações, e Ele mostra que é conosco, e Ele mostra que está presente na nossa vida. No versículo de número 25, veja: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Você conhece alguém que disse: eu vou tentar a vida lá no sul para ver se eu prospero? Quem conhece? Antigamente acontecia muito isso. O nordestino queria ir para o sul, porque lá as coisas eram mais fáceis e queria prosperar. Quem lembra disso? Hoje quase ninguém vê isso, mas era o que mais se via. Hoje ninguém quer ir mais para o sul, quer ir para os Estados Unidos, para a Europa. Eu vou para a Europa porque lá é euro. Eu vou para os Estados Unidos, lá é dólar. Oh glória, um dólar equivale a 5, 6 reais. O euro está mais valioso do que o dólar. Então eu vou atrás do euro, eu vou atrás do dólar. Tem pessoas que têm até uma boa vida aqui, mas tem uma oportunidade, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, porque vai tentar uma vida melhor, vai tentar uma vida melhor. Ei, a Bíblia Sagrada nos ensina que se Deus é conosco, independente do local onde nós estejamos, Ele nos faz prosperar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, em qualquer que seja o lugar. Ei, o Senhor nos faz prosperar, não importa se a moeda é real, se a moeda é dólar, se a moeda é libra, se a moeda é euro, não importa o tipo de moeda, onde quer que eu coloque a planta dos meus pés, se o Senhor é comigo, Ele me faz prosperar, Ele me faz triunfar. Eu não preciso sair daqui para tentar a vida nos Estados Unidos. Eu tenho que me preocupar em estar na comunhão com meu Deus, porque estando na comunhão com meu Deus, o que eu fizer Ele faz a prosperar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Ele faz prosperar. Ele estando comigo me faz triunfar em todos os lugares que eu estiver. Eu te trago a memória o que aconteceu a Isaac. Quem lembra de Isaac? Isaac, filho de Abraão. Houve a seca. Isaac não sabia o que fazer. Aí ele vai para um lugar. E naquele lugar ele começa a cavar poços. Ele cava o primeiro e dá muita água. Mas aí os invejosos começaram a persegui-lo e até que entulharam seu poço. Injustiça. Mas a questão não era o lugar, não era a terra. A questão é que Deus era com ele. Não adianta entulhar o poço. Deus é comigo, eu cavo outro e sai água. E foi o que ele fez. Foi para outro lugar, cavou outro poço e minou água. Não adianta entulhar o poço. Se Deus é comigo, aonde eu for, Ele me faz prosperar. Não adianta. Levaram José para o Egito, ele foi para a casa de Potifar como escravo, estava como gerente. Veio uma calúnia, ele foi parar dentro de um presídio, mas lá no presídio, ainda que tenha chegado debaixo de uma terrível acusação, passou a ser um agente penitenciário.
Você está entendendo, irmão? Por fim, Deus exalta este homem. Capítulo 42, e já vamos encerrar. Por fim, Deus exalta este homem. Agora não vai ser Potifar que vai exaltar. Agora não vai ser o carcereiro. Agora vai ser Faraó. Deus vai usar a autoridade máxima que há na terra do Egito para exaltar a José. Deus diz: está bom, vou mostrar para todos, teus irmãos, os mercadores que te trouxeram aqui. Eu vou mostrar para todos, a mulher de Potifar, para o próprio Potifar. Eu vou mostrar para todos que eu sou contigo. Vou mostrar para todos. Aí ele faz Faraó ter um sonho. No Egito era cheio de magos. Faraó reúne todos os magos que há na terra do Egito para interpretar seu sonho. Nenhum consegue. Até que uma pessoa fala de José: tem um lá dentro da prisão que ele vai interpretar teu sonho. Faraó manda trazer José, conta o sonho para José. José dá a interpretação deste sonho para Faraó. E Faraó fica abismado com o que José diz para ele, porque além da interpretação do sonho, José ainda deu um conselho para Faraó. E Faraó, ele fica abismado com aquilo. Aí sabe o que acontece? 42, versículo 42. Aliás, capítulo 41. Capítulo 41 e versículo 38. Está escrito: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Qual é o rei? Leia a Bíblia inteira. Veja qual é o rei que fez isso um dia. Ninguém. O que mais o rei temia era perder o trono, era perder a coroa, era perder a sua posição. Isso qualquer rei. Mas Faraó está entregando tudo nas mãos de José. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não, porque Deus estava usando a sua vida. Deus estava usando a vida de Faraó para exaltar a José. Por quê? Porque Deus era com José, estava com José. Veja, versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 45. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia. Repita: Zafenate-Paneia. Faraó nem sabia, mas ele estava sendo usado por Deus para trazer uma profecia sobre a vida de José. Porque este nome Zafenate-Paneia significa Salvador do mundo. Faraó muda o nome de José, diz para ele, sem perceber, que ele estava sendo o Salvador do mundo. E de fato, foi por conta de José, pelas mãos de José, que Deus preservou todo o gênero humano. Porque não havia alimento em toda a terra, não havia, foram 7 anos de seca, toda a terra estava perecendo. Só no Egito havia
mantimento, só no Egito havia fartura, porque José governou a terra do Egito. Todas as pessoas vinham para o Egito para comprar sustento, mantimento, para sobreviver. Inclusive os próprios irmãos de José tiveram que viajar de onde estavam para o Egito para comprar alimento das mãos de José. Ei, é assim que o Senhor, Ele faz. Ele não te livrará do sofrimento nem da injustiça, mas se Ele é contigo, por fim Ele vai te exaltar, de modo que todos percebam que Deus é contigo. Permanece firme, permanece firme. Não fica dando ouvido à conversa de muitos que estão falando heresia, dizendo: se o Senhor é comigo, então eu não aceito esse sofrimento. Que história é essa? Se o Senhor é comigo, então eu não aceito essa humilhação. Que história é essa? Se o Senhor é comigo, eu não aceito esta afronta. Ah, meu irmão, pois eu digo assim: se o Senhor é comigo, eu suporto esse sofrimento. Se o Senhor é comigo, eu suporto essa humilhação. Se o Senhor é comigo, eu suporto esta afronta. E se o Senhor é comigo, Ele vai mostrar para todos que Ele é comigo. Amém, pessoal? Diga: o Senhor é comigo e eu posso suportar. Ele é comigo e me dá forças para suportar. Diga: Ele é comigo e Ele vai mostrar para todos, porque Ele vai me exaltar nesta terra. Se coloca de pé em nome de Jesus.